Nós vamos falar agora, vamos entrevistar aqui o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Silvio Mendes. Doutor Silvio Mendes já está aqui conosco na companhia de Elivaldo Barbosa. Doutor Silvio, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa participando conosco. Doutor Silvio, evidentemente que muitas são as questões que envolvem a saúde no município de Teresina. No caso mais recente, gostaria de começar a nossa conversa falando a respeito do caso de atendimento de pacientes com câncer aqui na nossa cidade de Teresina. Houve uma questão envolvendo um dos hospitais que presta esse serviço, o Hospital São Marcos, e uma necessidade de replanejamento desses atendimentos. Como é que está sendo discutido isso na Fundação Municipal de Saúde, doutor Silvio? Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde. Elivaldo. É uma das dificuldades que o sistema público de saúde tenta resolver há muito tempo. A questão do atendimento dos pacientes com câncer, que se concentra em Teresina, principalmente através do Hospital São Marcos, que é um hospital importante e indispensável. O Hospital São Marcos enfrenta algumas dificuldades há algum tempo. Ele é um hospital que tem alguns privilégios que nem o setor público tem, ao ter isenção das obrigações sociais em 25% de todas as suas receitas. Tudo que ele ganha, ele não paga 25% e o próprio poder público paga. Mas mesmo assim, por conta de uma defasagem da tabela de procedimento, de pagamento dos procedimentos, muitos tratamentos não pagam o custo que o hospital tem. Então, ele, diante dessa dificuldade, vem restringindo alguns tratamentos e não cumprindo com a obrigação dele. Não é? Ontem, por exemplo, teve um paciente que foi recusado o atendimento no Hospital São Marcos, uma senhora com câncer, com sangramento ginecológico, e que, não sendo atendido lá, teve que vir para o Hospital do Monte Castelo. E não pode. É obrigação dele atender. Essa questão financeira é uma questão outra, que tem que ser resolvido por outra instância. Mas ele tem razão em alguns aspectos. Não pode deixar de atender. Então, ele foi notificado, nós mandamos auditores ao hospital dizer que nós não aceitamos isso, sob pena de notificarmos, dar conhecimento ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde e, se necessário, entrar com ação judicial para garantir o direito das pessoas. Então, eu espero que ele resolva isso. A Prefeitura não teria condições de colocar esses atendimentos em outros hospitais, buscar novas alternativas? Essa é a questão, Jorge, porque nós temos um hospital federal, público, o Hospital da Universidade, que poderia muito bem estar substituindo ou então ajudando nesse atendimento, e ele não consegue fazer isso. É outra dificuldade que nós temos a resolver, porque o hospital universitário, ele recebe, diferentemente de todas as pessoas, seja São Marcos, seja o próprio poder público, municipal ou estadual, ele recebe sem a obrigatoriedade do atendimento. Ora, não é razoável isso, é um negócio chamado contratualização. E ele, como o hospital não tem autonomia financeira nem administrativa, porque ele pertence a uma empresa, a EBSERV, que fica em Brasília, tem essa dificuldade de limitação de atendimento. Eu vou dar um número para vocês poderem entender dificuldades dessa natureza. Desde que o hospital universitário foi aberto, ele tem um contrato de novembro de 2012, mas começou a funcionar em 2013. Ele recebeu um pouco mais de 100 milhões de reais nesse período e atendeu 21 milhões, o correspondente a 21 milhões de reais. Portanto, ele tem 92 milhões recebidos, né, do Sistema Único de Saúde, sem vincular ao atendimento. E não pode continuar dessa forma. Nós temos insistido nisso e espero que a gente tenha uma solução. Então ainda há um impasse, né? Tem, não está resolvido não. O doutor Lira, né, que inclusive esteve aqui, falou que está buscando esse diálogo, que vai conseguir, que tem uma boa relação com o senhor e que espera que isso seja resolvido com uma boa conversa. Essa conversa, pelo visto, ainda não aconteceu. Não, aconteceu. Várias reuniões, mas não tiveram resultados. Nós tivemos encontro com o presidente da empresa, da EBSERV, que é nacional. Ele deu razão à gestão, e não pode deixar de ter. Nós temos certeza disso. O ministro da Saúde tem conhecimento, porque eu falei pessoalmente com ele, e nós temos que resolver essa questão, porque a população reclama desse atendimento. E vai ter que fazer. E por falar em ação judicial, doutor Silvio, e o caso daqui do HUT, que o paciente está processando o HUT, exatamente por falta de atendimento nessa área aí também de câncer? Elivaldo, essa é uma história dramática e serve até para a gente refletir sobre a vida da gente. Em dezembro, eu, apenas cidadão e médico aqui em Teresina, recebi um pedido de uma amiga que trabalhou no Ministério da Saúde,
de uma família muito pobre, muito humilde, de Cuiabá, que veio visitar um centro espírita, se reuniu, bancou a viagem dessa senhora com um filho de 22 anos de idade, que veio de Cuiabá para visitar uns parentes em Floriano. E chegando em Floriano, véspera de Natal, ele começou a ter crises convulsivas, teve que ir para Teresina, a gente conseguiu uma vaga no HUT, pedi ao doutor Reinaldo, que prontamente atendeu, operou a cabeça desse cidadão. Ele tem um tumor maligno na cabeça, infiltrado, grave. Foi operado no dia 4 de janeiro, depois começou a fazer o tratamento de radioterapia, teve alta em abril e depois da alta ele começou a ter convulsão novamente, né? Voltou para o HUT, fez os exames agora nos últimos dias. Hoje pela manhã ele foi atendido pelo doutor Reinaldo, que disse que é um caso não operável. O tumor infiltrou de tal forma que esse rapaz não tem tratamento mais possível. Qual é o drama? É uma metástase? Não, é no próprio cérebro, invadiu o cérebro. Mas ele está consciente, ele está caminhando. Vão embora hoje para Cuiabá. Mas qual é o drama maior dessa família? É que essa senhora, a mãe desse rapaz, tinha 3 filhos. Uma mulher que morreu de câncer, né? O filho que está nessa situação e aquele cidadão que morreu, foi assassinado brutalmente com uma escopeta aqui no Albertão. Um ex-oficial do Exército que saiu para comprar comida para a mãe que estava acompanhando o filho no hospital e acabou sendo assassinado. Não foi bem essa história, não foi bem isso. Mas ele foi assaltado aqui próximo do Albertão de uma forma estúpida, como qualquer assassinato, mas de uma forma que mandou ajoelhar e atirou de escopeta. Da cabeça. Loucura. E esse rapaz é irmão do paciente. Então, a mãe dessa senhora perdeu os 3 filhos. Uma mulher com câncer, esse outro que está nessa situação, e o filho que veio ajudar foi assassinado aqui em Teresina. Tragédia familiar. Tragédia, né? Loucura. Eles estão indo embora hoje à tarde, hoje à noite. Voltando para Cuiabá. Mas ameaçam o hospital? Não, isso aí foi um parente que querendo se aproveitar de uma situação dessa, expressão de um acompanhante, quer ganhar dinheiro por um caminho torto. Claro que não vai acontecer isso. Bom, doutor Silvio, perguntas que chegam aqui dos telespectadores através do nosso WhatsApp, muitos dão conta de uma mesma questão e eu vou aqui resumi-las. Por que se demora tanto para se ter um atendimento através do SUS? O que é há ainda com esse sistema único que é tão festejado, por um lado, mas ao mesmo tempo resulta em tanta espera e tanta demora? Joelson, são várias razões. Como eu sou mais velho, eu sou do tempo do indigente, em que quase 100% da população não tinha direito a nada, era o indigente e só tinha direito àqueles que conseguiam um emprego no comércio, no banco e tal. Que era assim que se fazia. Isso fazia absolutamente diferença de um paciente que tinha um cartão do INPS na época para a pessoa que não tinha nada. Do tipo assim, que hoje a gente deve esquecer, mas assim, chegavam 2 crianças com o braço quebrado, torto, precisando tomar anestesia. Quem tinha um cartão era atendido, quem não era, botava o gesso com o braço torto e ia para o ambulatório do HGV. Durante muitos anos foi assim. Quem acabou com isso foi um médico daqui, Dr. Marco Aurélio Rufino, que era superintendente do INAMPS durante muito tempo. Depois os constituintes, os nossos políticos, colocaram na Constituição maior, que é a lei maior nossa, que o SUS é um sistema público universal, quer dizer, portanto, todos têm direito, integral, portanto, eu tenho direito a qualquer necessidade que eu precisar, que eu tiver, e que todos são iguais. País nenhum do mundo, nem o Brasil, cumpre. Ninguém cumpre, porque é impossível cumprir. O sonho, é uma utopia, mas é um sonho, é que um dia se chega a esse ponto. Hoje não se tem. Então, nós descumprimos a Constituição Federal. Aliás, como se descumpre muitas leis. O que é que acontece em Teresina? Durante muitos anos, foi feito pelo setor privado, filantrópico e pelo público, se concentrou investimentos na cidade de Teresina e, naturalmente, por uma rede que não tem a mesma resolutividade em todo o Piauí e no Maranhão, essa população veio para Teresina. Isso levou a que Teresina hoje, eu tenho uma excelente relação com a Secretaria de Estado, o doutor Florentino, como tive com todos os outros gestores, eu passei 10 anos na gestão. A relação com o Estado é muito boa e nós dividimos dificuldades. Mas o município de Teresina, Jorge, por conta dessas características, ela gastou, a Prefeitura de Teresina, no ano passado,
35,72%. Quer dizer, de cada R$100 arrecadado pela prefeitura, de qualquer receita, quase R$36 de cada 100 foi para a saúde. E ainda tem muitas dificuldades, né? Segundo, a rede, o número de médicos da Prefeitura de Teresina é maior do que a Secretaria de Saúde do Estado, do que o Governo do Estado, em todo o Estado do Piauí. A Prefeitura de Teresina tem 1.476 médicos, o Estado tem 1.136. Ou seja, a prefeitura está muito maior. Então é uma distorção. Por obrigação, por necessidade, por demanda judicial e por necessidade mesmo. A prefeitura sempre foi solidária. Por exemplo, quando nós assumimos a gestão do SUS aqui, no tempo do professor Alferraz, a prefeitura tinha 1.056 servidores na saúde. Hoje tem 11.038 servidores. De cada R$100 da folha de pagamento do município, 64 é folha de pessoal da saúde. E precisa de mais gente, e não é possível mais isso. Né? Então, tem que ter alguma coisa. Mas eu tenho notícias boas, não é só ficar se queixando aqui. Nós reorganizamos a rede agora já, todo mundo fez alguma coisa ao longo dos quase 30 anos da fundação, mas já esse ano nós reorganizamos a atenção básica. Então, hoje a população de Teresina é toda assistida, ou possivelmente, ou pode contar com saúde da família. Segundo, nós aumentamos, sem contratar mais ninguém, por uma necessidade também, apenas uma reorganização de gestão, nós aumentamos o número de exames de raio-x, ultrassonografia e mamografia. Por quê? Porque tem mulher morrendo de câncer porque não tem acesso a um exame de mamografia. E não é razoável isso, ela não precisa morrer por isso. Então nós vamos, a partir de julho agora, a rede está instalada, nós vamos oferecer em Teresina 750 ultrassonografias todos os dias. Então a população vai assistir, não só para Teresina, como para o estado inteiro. Vai ter acesso através da central. A demanda espera por esse tipo de exame. Não é justo isso. Segundo, uma vez reclamaram para o prefeito Firmino Filho que um paciente estava há 4 meses sem conseguir uma consulta de ortopedia. Nós fizemos remanejamentos, readequamos isso aqui. Teresina está marcando uma consulta de ortopedia, passou de 4 meses para o dia seguinte. Nós estamos marcando para o dia seguinte, Teresina. E queremos resolver com o Estado e com o Hospital da Polícia Militar, a gente readequar o Hospital da Polícia Militar para atender a população do interior que também não tem acesso. E é muito mais difícil, mas é possível resolver. Nós estamos criando agora um centro de saúde de atenção à mulher ali ao lado do Linneu Araújo. O que é isso? Com pequenos investimentos, custa menos de R$3 milhões, isso não é muito dinheiro para fazer o serviço dessa importância, mas que as mulheres tenham acesso à mamografia precocemente para não morrer de câncer. Porque ela vai ter a esteroscopia, que as mulheres sabem o que é que eu estou dizendo, a prevenção do câncer ginecológico, inclusive um serviço que tinha e foi acabado, que é da esterilidade conjugal. Então, nós vamos voltar a fazer inseminação artificial pelo SUS, coisas de direito de casais que não podem pagar um tratamento tão caro. Agora, doutor Silva, por causa de um contrato com os servidores da saúde, administrativo, o senhor teria, e também do setor administrativo, estaria respondendo e teria sido condenado, inclusive, à inelegibilidade por improbidade administrativa, né? Parece que foram 14 servidores, ou algo assim, que foram contratados. Como é que está essa situação? Inclusive pode comprometer direitos políticos, doutor Silva? Eu estava dizendo para o Alivaldo que nem todo mal é mal, tem as vantagens. Se essa decisão, que eu acho que não vai prosperar, mas se ela prosperasse, eu gostaria muito, não por esse caminho, mas não poder mais me candidatar. Não me interessa nenhuma candidatura. Desculpa que o senhor queria, mais ou menos isso. Mas não queria que fosse por esse caminho. Mas te explicando essa história. Pode facilitar o recurso agora, né? Recorre só da parte técnica lá da fundação. Veja bem. Da política mantém a condenação. Vamos explicar, porque você me dá essa oportunidade. Incomoda a exposição, e muita gente, por não saber a explicação, faz julgamento diferente. O que aconteceu? Quando o prefeito Firmino Filho decidiu construir o HUT por absoluta necessidade, porque o HGV, eu acho que a gente não deve esquecer tão cedo, não atendia de forma alguma a necessidade da população, e eu fui contra, porque eu acho que o HUT devia ser um hospital do Estado, por atender o Estado inteiro em uma região, e não da prefeitura, por ser do município, mas ele naturalmente tinha um poder, era meu chefe na época, e fizemos o HUT.
Qual foi o acordo? O HUT custou 26 milhões de reais a construção e os equipamentos. Ele tem 13.500 metros de área construída e quase 400 leitos. Qual foi o acordo? Ele teve 26 milhões o custo, funcionando, foram 20 milhões do Ministério da Saúde e 6 milhões do município. O Estado não entrou com um centavo lá. Qual foi o acordo que se fez com o governo do Estado na época? Era que o Estado transferisse os servidores do HGV para o HUT. E tinham 756 funcionários a serem transferidos. Hoje, tem 314 servidores do Estado lá. E o HUT, que começou com 1.200 funcionários, hoje tem 1.800. Está pegando os números? Quer dizer, o Estado tinha um acordo com o município de transferir 756. Transferiu 300. Hoje tem 314. E o HUT, para funcionar, precisa hoje de 1.800 funcionários. De onde é que vem esse dinheiro? Do município. Quanto é que o HUT fatura, recebe pela prestação de serviço e é um hospital importante? Ele recebe todo mês 2,5 milhões de reais. E custa ao município 12 milhões, entre 12 e 14 milhões de reais. É uma conta que não fecha, não é? Então, depois, lembra daquela história da política de psiquiatria para acabar com os hospitais psiquiátricos e tal? Sim. Aí veio o Ministério da Saúde para construir os CAPs, certo? Então, a Prefeitura fez o HUT, que devia ser do Estado, começou a fazer CAPs para atender a população com distúrbio mental e outros, começou a fazer a Rede Cegonha, vários programas, nenhum programa, um só, o Ministério da Saúde banca a conta. Mais da metade de todos os custos é pago pelo município, mais da metade. E, naturalmente, inchou a quantidade de servidores que tinha de 1.056, que passou para 11.038 hoje. Por quê? Por ações do Ministério Público, por ações de decisões judiciais, mandando abrir um CAPS, mandando abrir o serviço, cobrando o plantão, cobrando a urgência. E é papel do Ministério Público e papel do Poder Judiciário garantir o quê? Uma lei maior que não está sendo cumprida. E a relação com os contratos do Estado? Sim, então me deixa que eu vou chegar lá. Diante dessas dificuldades, o que foi que aconteceu? Eu era prefeito e o Firmino e o João Orlando, secretário de saúde, o João Orlando e depois o Firmino. E diante dessa avalanche de necessidades e de expansão da rede de assistência, nós fizemos um acordo. Esse acordo foi feito por mim, eu disse, Firmino, João Orlando, deixa que a gente vai cuidar com Moisés Reis, e fomos ao Ministério Público do Trabalho, presente o doutor Luzardo, mais 2 procuradores, e o doutor Fernando Santos, promotor do Estado. Assinamos um documento, nós pegamos um documento federal, tiramos o presidente Lula e botou meu nome, que eu era o prefeito. Tiramos o ministro da Saúde, botamos o nome do João Orlando e depois do doutor Firmino. O que foi que aconteceu? Pouco tempo depois, o doutor Fernando Santos, que assinou o acordo, que nós passamos muitos dias discutindo isso, e chegamos a um acordo que foi assinado por mim, pelo doutor Moisés Reis, que era o procurador do município, pelo doutor Fernando Santos e pelo doutor Luzardo e outros que estavam lá, que eu não lembro o nome. E o doutor Fernando Santos, que é signatário desse acordo, foi quem entrou na justiça contra nós. Ora, eu nem sabia disso, eu era prefeito, o João Orlando era o secretário de saúde, depois o Firmino. E eles, como sempre, eu acho que eles tinham autonomia, tanto o João Orlando como o Firmino, contrataram provisoriamente quem precisava, obedecendo decisões e demandas judiciais e do próprio promotor. Pois bem, o doutor Fernando Santos pegou, são mais de 40 processos, que dividiu em lotes e entrou, são mais de 40, 20 e tantos contra o João Orlando, 20 e tantos contra o Firmino, e eu, por ser prefeito, fui alcançado. Sim. Eu sequer sabia disso, mas sou solidário. Acho que não procede e vamos nos defender. Recorrer, né? Mas a explicação é essa. Tá certo, então. Olha, queria agradecer, presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Silvio Mendes, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade de estar aqui esclarecendo. Tá certo, então. O que merece. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo. Elivaldo, obrigado a você também, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde. Por hoje. Porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Elivaldo Barbosa falando de política.